Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Paulo Vitor e hoje nós vamos falar um pouco sobre fossilização e seus processos. A fossilização de um organismo ela resulta da ação conjunta de processos físicos, químicos e biológicos que atuam no ambiente deposicional. Nada mais é do que a interrupção dos processos normais de transformação da matéria. Ela é tida como um fenômeno, né? E como um fenômeno, para que ocorra são necessárias condições básicas especiais, como o soterramento rápido, o ambiente anóxico e a presença de partes duras. Então, esses fatores aqui eles vão ser responsáveis pela preservação do que nós chamamos de restos e de vestígios. Os restos representados por partes duras e partes moles e os vestígios representados por evidências da existência dos organismos. É necessário que o ambiente seja desprovido de oxigênio para que não ocorra a decomposição, né? E a presença de partes duras, porque a maior parte dos fósseis está representada por partes duras. Mas cabe destacar que partes moles também se preservam no registro fóssil. Com relação ao soterramento rápido, ele é importante, pois quanto mais rápido ele acontecer, maior número de informações ficarão preservadas. Dentro do estudo do processo de fossilização, nós não podemos deixar de falar sobre a tafonomia. A tafonomia ela é um termo que foi proposto em 1940 pelo alemão Efremov. Ele deu uma definição bem ampla, né? E desde 1976, 1985, essa definição ela foi reformulada, né? E sendo resumida como o estudo dos processos de preservação e como eles afetam a informação no registro fóssil, né? Então, a etimologia da palavra, né, tafos quer dizer sepultamento e nomos quer dizer leis, né? Então são as leis que regem o sepultamento. Foi uma definição muito ampla, dada em 1940 pelo Efremov, né? Mas de 76, devido a estudos como autores como Seilacker, Berensma e Kaider, 1985, Flesser e colaboradores, 92, né, esta definição é a que nós temos utilizado, né, que se adequa mais à paleontologia. A tafonomia ela tem início com a morte, né, porque para que um organismo se fossilize, a primeira coisa que tem que acontecer é a morte desse organismo. Então, a história de um fóssil ela começa com a sua morte. Então, a tafonomia ela estuda todos os processos que estão envolvidos, desde a morte do organismo até a descoberta do mesmo no campo pelo paleontólogo. Então, didaticamente, nós dividimos a tafonomia em duas fases. A primeira, que corresponde ao intervalo de tempo que tem início com a morte e finda com o soterramento, nós chamamos de bioestratinomia, né? E o soterramento até a descoberta é a segunda fase, nós chamamos de diagênese. Então, em ambas as fases, diversos processos vão estar atuando, né, para que ocorra o processo de fossilização. Então, a meta da paleontologia, né, com base na tafonomia, é compreender o retrato de vida a partir da identificação e descrição dos processos tafonômicos sedimentares e temporais que atuaram para formar o retrato de morte. Então, quando o paleontólogo chega no campo, ele se depara com o retrato de morte. E a partir das informações coletadas, que são informações ou dados paleontológicos, dados tafonômicos, né, nós conseguimos inferir ou reconstruir, né, o retrato de vida e até o paleoambiente. A tafonomia ela nasceu diante da necessidade do paleontólogo de entender como os organismos e os seus restos chegam até a rocha e quais foram os processos que atuaram na formação das concentrações fossilíferas. Então, até 1940, antes da proposta, né, da tafonomia, não se tinha explicação e não se tinha estudo para explicar como os fósseis eles eram formados. Então, a partir da tafonomia é que o processo de fossilização ele começa a ser desvendado. Durante, né, tanto na fase bioestratinômica quanto na fase diagenética, diversos fatores podem atuar na preservação dos restos e dos vestígios. Existem aqueles que atuam antes da fossilização e aqueles que atuam antes e depois da fossilização.
a ação desses fatores acaba gerando, né, ou imprimindo, ou preservando nos restos o que nós chamamos de feições preservacionais. Elas podem ocorrer tanto na fase bioestatinômica quanto na fase diagenética. Quando ocorrem na fase bioestatinômica, são chamadas de feições preservacionais bioestratinômicas. Quando ocorrem na fase diagenética, feições preservacionais diagenéticas. Então, são diversas, dentre elas eu vou citar aqui como exemplo o arredondamento. O arredondamento ocorre quando o material ele é transportado, né, principalmente pela água. Esse transporte faz com que o material seja rolado e acabe perdendo os ângulos, né, e feições da sua morfologia e da sua anatomia. Então, quanto maior for o deslocamento, quanto mais for transportado esse material, mais arredondado ele vai ficar. E é uma feição, né, que ocorre antes do soterramento. Por isso é uma feição preservacional bioestratinômica. Dentre os exemplos de feições preservacionais diagenéticas, nós podemos citar aqui duas, a dissolução e a substituição. Então, o material ele pode ser soterrado e após o soterramento ele pode vir a ser dissolvido e o espaço que antes era ocupado por ele pode vir a ser substituído por um mineral que esteja em quantidade abundante e suficiente no ambiente deposicional. Dentro do processo de fossilização, nós temos alguns tipos principais, né, que nós encontramos no registro fóssil. Quando a composição química original do material ela é preservada, ela pode ser preservada sem adição de material e com adição de material. Sem adição de material, nós temos fósseis de dois tipos. Aqueles que são conservados totalmente, ou seja, ele apresenta tanto partes duras quanto partes moles, e aqueles em que apenas partes duras são preservadas, que nós chamamos de conservação parcial. Como exemplo de conservação total, nós temos o âmbar, né, a preservação em âmbar, a mumificação, que ocorre em cavernas, geralmente, e a criopreservação ou congelamento. Quando há adição de material, né, a fossilização pode ser de 5 tipos principais. A primeira, a incrustação. Ossos revestidos por crosta externa de carbonato de cálcio e ocorrem em cavernas. Aqui nós temos um exemplo do material do Parque Nacional de Ubajara, as cavernas do Parque Nacional de Ubajara. Permineralização, quando as cavidades e poros dos ossos são preenchidas por calcita e o material ele assume, né, uma configuração, né, bem pesada, semelhante à rocha. Quando ocorre em vegetais, permineralização celular. A recristalização, quando ocorre a mudança externa na textura, essa mudança ela é visível a olho nu. Preservação em lagoas asfálticas, não ocorre aqui no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos, né, em uma fazenda chamada Rancho La Brea, em Los Angeles. E as concreções ou ictiólitos, né? Os ictiólitos são essas concreções que existem peixe dentro dela, né? São os peixes de pedra, comumente chamados. Né? Quando a composição química original é alterada, ela pode ser de dois tipos. Uma carbonificação, quando há concentração relativa de um elemento químico, e a substituição, quando um material, um elemento químico, ele é substituído por outro. Então, temos como exemplo a sílica, silicificação, por fosfato, fosfatização. Então, a gente traz como exemplo aqui um músculo, né, que é uma parte mole preservada, foi substituída por fosfato, de um fóssil Santana Rápido, da formação Santana, no Cretáceo da Bacia do Araripe, no Ceará, tem aproximadamente 120 milhões de anos. Quando a foto ela foi ampliada, foi possível também encontrar alguns vasos sanguíneos fosfatizados. Então, é uma preservação excepcional por ser uma parte mole preservada. Bem, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre processo de fossilização, né, na aula de hoje, eram esses conceitos básicos, né? Então, nós temos aqui uma atividade, né, que eu vou postar no portal para que vocês tenham acesso e a gente possa debater ela no próximo encontro. Muito obrigada!